Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo anterior compartilhei com os irmãos a respeito de como devemos orar, e nesse vídeo eu quero estar compartilhando com você como devemos orar, fazendo uma parte 2 desse vídeo. Será que Deus recebe a oração que nós fazemos somente de joelho, ou será que Deus recebe a oração que é feita quando estamos andando, ou se fazemos uma oração de pé ou deitado? Vamos estar hoje compartilhando com os irmãos a respeito desse assunto, para que você possa sair daqui edificado. Mas antes, se você é novo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, para não perder nenhuma das notificações, pois estaremos postando mais vídeo nesse canal. Eu sou Diego Gelo e esse é o canal Mensagens Impactantes. Meus irmãos, nós sabemos que a oração é o ato de se comunicar com Deus, se chegar diante dele com humildade, reconhecendo nossa dependência nele. Mas hoje vamos dar continuidade e mostrar a importância de que maneira devemos orar a Deus. Então já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Mas como de fato devemos orar ao Senhor? Muitos irmãos pensam que Deus só recebe a oração que é feita de joelhos e consideram uma falta de respeito e temor a Deus orar de outra forma. Muitos usam como texto para esse argumento a passagem bíblica de Mateus, capítulo de número 6, do versículo de número 5, que diz: quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Mas na verdade, meus irmãos, quando nós observamos esse texto, nós vamos ver que Jesus não está condenando o orar em pé, mas a hipocrisia dos fariseus ao querer ser visto, quando na verdade a oração é um particular com Deus. Vemos também na Bíblia exemplos de homens que orou de pé e o Senhor respondeu à sua oração. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu Lucas, capítulo de número 18, do versículo de número 3, as Escrituras vão nos dizer: o publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor o justificou e perdoou o seu pecado. Percebe que este publicano, ele orou ao Senhor em pé, e ele foi justificado pelo Senhor. Não pela forma que ele orava a Deus, mas porque ele orava entregando todo o seu coração, todo o seu eu a Deus. Percebe que a oração deste publicano foi uma oração sincera diante de Deus e fez com que Deus recebesse a sua oração. Vemos também na Bíblia exemplo de homens que oraram de joelho e o Senhor receberam a sua oração. Percebe que nós vemos o exemplo de Mateus, quando nós, ou melhor dizendo, o exemplo de Pedro, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, do versículo de número 40, diz a palavra de Deus: mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Percebe que Pedro, ele ora ao Senhor de joelho, e o Senhor responde à sua oração. É bem verdade que a oração de joelho é a marca da igreja. É bem verdade que quando oramos de joelhos, estamos diante de Deus, demonstrando humildade, temor e reverência ao Senhor. A questão é que se você tem condições de orar de joelho, busca o Senhor de joelho. Mas depende a sua situação e depende o propósito diante de Deus. Se você tem saúde, pode orar de joelho à vontade, ore de joelho. Mas se você é uma pessoa que tem problemas de saúde e não consegue ficar de joelho por muito tempo, eu peço que ore de outra forma, mas que não deixe de orar. Se você também decide fazer uma oração longa, como fez Daniel, a Bíblia diz que durante 21 dias Daniel orava ao Senhor. Então, quando você decide fazer uma oração mais extensa, nem sempre você vai conseguir orar o tempo todo de joelho. E muitas pessoas param de orar quando os joelhos já não aguentam mais ficarem dobrados. Mas você pode perseverar na oração
ir mais adiante, orando em pé, deitando, buscando a face do Senhor. Nós vemos também outro exemplo de orações na Bíblia que Deus recebeu. Quando nós olhamos também para o livro de Josué, capítulo de número 7, do versículo de número 6, a Bíblia diz: então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as suas vestes, prostou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Percebe que Josué, ele se prostrou diante de Deus, ele se deitou diante do Senhor, ele se derramou diante do Eterno, e Deus também respondeu a sua oração. Quando nós começamos a observar as Escrituras, nós vamos também entender, irmãos, que ainda a Bíblia nos dá o exemplo de Davi, que orou sentado. Quando nós lemos 1 Crônicas, capítulo de número 17, do versículo de número 16, a Bíblia diz: então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Percebe que Davi, ele vai orar sentado. Percebe que Davi, ele vai buscar o Senhor sentado, e Deus também vai responder a sua oração. Quando nós começamos a estudar um pouquinho mais, nós vamos também ouvir a Bíblia nos falar em 1 Timóteo, capítulo de número 2, do versículo de número 8. Quero, pois, que os irmãos orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Percebe que há uns também que têm o costume de levantar as mãos e orar ao Senhor. E a Bíblia deixa bem claro em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 8, que o Senhor recebe esta oração, desde que as tuas mãos estejam puras, sem ira, sem contenda, ou seja, um coração sincero diante de Deus, um coração puro diante de Deus, uma conduta reta diante dos olhos do Senhor. Nós lemos também, meus irmãos, em 2 Reis, capítulo de número 4, do versículo de número 35, diz as Escrituras: depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Percebe que a Bíblia diz que Eliseu andava de um lado para o outro, orando ao Senhor. E subindo, deitou sobre o menino e orou ao Senhor, e o Senhor respondeu a sua oração. A Bíblia também nos dá um exemplo de homem que se curvou diante do Senhor. Quando nós lemos Êxodo, capítulo de número 34, do versículo de número 11, a Bíblia diz: imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e adorou ao Senhor. A palavra de Deus nos apresenta várias maneiras de orar. E isso depende de cada um orar como lhe convém. Se você puder orar de joelhos, ore de joelho, pois a oração de joelho, como eu já disse, é a marca da igreja. Mas se não puder por motivos de saúde, ore de pé. Se não puder de pé, ore deitado. Se não puder, ore andando. Se não puder, ore a todo tempo e em todo lugar. Mas não deixe de orar ao Senhor, pois quando você ora, tudo muda para melhor em sua vida. Bom, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que tenha gostado. E se você é novo por aqui, ative o sininho, se inscreva no canal para não perder nenhuma das notificações. Lembra, a Bíblia nos ensina a orar a todo tempo. E nem sempre você vai ter todo o tempo disponível. Muitas das vezes você vai querer orar, mas vai estar no trabalho. Muitas das vezes você vai querer orar, mas vai estar rodeado de pessoas. Mas eu te convido a orar em todo lugar, em todo o tempo. Se você está na escola, numa faculdade, dificilmente você vai conseguir orar de joelho. Mas você pode orar em seu pensamento. Você pode orar enquanto estiver sentado na cadeira. Você pode orar enquanto estiver andando, quando estiver numa fila. Mas não pode deixar de orar. Porque quando você ora, Deus age em seu favor. Quando você ora, Deus muda a tua história. Não há desculpa para não orar.
Muitos estão usando a desculpa que não tem tempo para orar, quando na verdade tempo não se tem, mas tempo se cria diante do Senhor. E eu te convido a orar aonde você estiver, independente do lugar, independente do local, independente da hora. Eu te convido a orar a todo tempo, porque a oração ela vai mover a mão de Deus ao seu favor. Se você puder orar de joelho, ore de joelho. Mas se você não puder, ore de pé, ore sentado, ora caminhando, levanta as mãos e busca ao Senhor, mas não deixe de orar a Deus, porque a oração é a chave da vitória. A oração, ela ainda abre portas. Até o próximo vídeo, e no próximo vídeo eu quero estar compartilhando com você a respeito de qual o melhor horário para orar. Existe um horário específico para orar? É isso que eu estarei compartilhando com os irmãos no próximo vídeo. Então, se você gosta de conteúdo como esse, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Um grande abraço, a paz do Senhor e até o próximo vídeo.